Desculpa, gente, a internet deu uma falha. Pode continuar aí, mas depois eu salvo em junto os dois vídeos, eu acho. Tá? Então, deu um probleminha aqui, a internet caiu, né? A gente tá falando sobre o livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1, né? Aqui onde fala, né, que ali eles levaram, né, começa a falar da reconstrução da primeira porta do templo, né, e essa porta, ela traz lembranças para nós, né, de quando Jesus foi morto pelos nossos pecados. E agora a gente vai entrar e diante de uma livre decisão da vontade, né? A nossa live nós estamos falando sobre escolha, decisão e vontade, né? Então, aqui o primeiro tópico aqui, a gente vai falar sobre vontade. E para a gente servir ao Senhor, para a gente andar no caminho do Senhor, é necessário que a gente tenha vontade, né? Que nós possamos fazer a nossa escolha, a nossa decisão. Quando nós decidimos andar no caminho do Senhor, quando nós decidimos servir a Cristo, quando nós decidimos estar na presença do Senhor, né? E isso tudo vai nos levar a ter uma decisão, né? O primeiro passo é nós decidirmos estar no caminho do Pai, né? Decidimos levantar a nossa mão e aceitar Jesus como um único e Salvador na nossa vida. E infelizmente, né, hoje há muitos filhos de Deus, né, com a vontade enfraquecida, inseguros, indecisos, doentes, prisioneiros da carne. Hoje, infelizmente, nós vivemos um mundo, hoje a gente não é falando só para as pessoas que estão no mundo, né? Mas infelizmente hoje, tanto às vezes a gente vê até no meio cristão, pessoas que estão esfriando, né? E principalmente depois dessa pandemia, a gente tem visto muitos irmãos em Cristo esfriando na presença do Senhor. Então, hoje, essa palavra, né, ela está nos despertando para que nós possamos fazer nossas escolhas e que nós possamos, nesta noite, escolher andar nos caminhos do Senhor, que nós possamos escolher estar na presença do Senhor, né, que nós possamos tomar uma decisão hoje na nossa vida de estar na presença do Pai, né, igual aqui fala, hoje há muitas pessoas enfraquecidas, muitas das vezes com tantas dificuldades e problemas, a gente começamos a ficar enfraquecidos na presença do Senhor, né? Começamos a ficar sem direção, né? Muitas das vezes inseguro, né? Quantas vezes a gente fica inseguro na presença do Senhor, doentes, né? E prisioneiro da carne. Quantas pessoas que às vezes a gente conversa, né? E muitas pessoas às vezes pensam assim, eu vou aproveitar mais um pouquinho, depois eu procuro a Deus, depois eu procuro servir ao Senhor, né? Não, mas nós estamos vivendo dias onde nós cremos que Jesus está voltando, né? Então é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja buscar pela presença do Senhor, porque agora é a oportunidade, né? Agora Mas é igual o mãe falou, hoje, nesse mundo que estamos, a gente tem a volta
volta de Jesus. Então esse tempo que ele não está voltando ainda é um tempo pra gente recomeçar, pra gente pensar nas nossas atitudes, voltar pra ele, pregar o evangelho, seguir ele. Então... E a oportunidade é agora, porque sim, nós temos, né, o livre arbítrio de fazer nossas escolhas. Mas nós sabemos que há dois caminhos, inferno e céu, né? Então, e nós sabemos que a oportunidade é agora, porque depois que nós partirmos desta vida, né, nós não vamos ter mais essa oportunidade de mudar de vida, nós não vamos ter essa oportunidade de aceitar ao Senhor. Então, agora é um momento da gente, né, fazer o que está escrito em Apocalipse, né? Lembra de onde tu caístes, volta, conserta e segue-me. Então é tempo de buscarmos verdadeiramente pela presença do Senhor, né? E não é fácil, realmente não é fácil. Muitas das vezes, quando a gente tá na presença do Senhor e a gente decide, né, fazemos escolhas ao contrário da vontade do Pai, que ali, né, vai estar falando, resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Quando nós tomamos essa decisão de resistir o diabo, ele vai fugir de nós, né? Mas a carne nós temos que fugir, né? Como José ali, quando ele, né, foi ali pego pela mulher de Potifar e ela ficou com a capa, mas ela, né, não ficou com a integridade dele, né, porque ele simplesmente fugiu. Ele fugiu, entendeu? Ele fugiu. E muitas das vezes as pessoas pensam, vocês, né, a gente falar sobre renúncia e a gente só pode falar daquilo que a gente vive, de experiências que a gente tem. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar de coisas que eu não estou vivendo, né, no nosso dia a dia, que a gente tem que falar daquilo que a gente tem experiência. E é momento de nós levantarmos, pois podemos dizer não ao diabo, né? Podemos dizer não ao pecado, não à carne, para podermos estar na presença do Senhor, para poder entregarmos nossa vida verdadeiramente na presença dele, andar com ele, por mais que a gente pode estar vivendo uma tempestade, pode estar vivendo, né? Você olha assim à sua volta e tá tudo de cabeça para baixo, mas o Senhor, ele tá com nós, né? O Senhor, ele é com cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas lutas. Então, nós temos que, quando nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida verdadeiramente nas mãos dele, né? De entregarmos a nossa vida no altar do Senhor, ele cuida, né? Ele vai cuidar de cada um, ele vai suprir as nossas necessidades, mas nós precisamos, né, tomar a decisão. E tem decisão que eu tenho que tomar, tem decisão que a Camila tem que tomar, tem decisão que cada um que está nessa live tem que tomar, né? Tem coisas que o outro não pode fazer. Salvação é individual, né? Salvação é individual. E não a gente, né, muitas das vezes a gente fala de Jesus, vai evangelizar, né? A semente está sendo plantada. A semente está sendo plantada, mas cada um tem a sua escolha. Cada um tem que tomar a sua decisão de buscar o Senhor, de estar na presença dele, de seguir a Jesus, né? Dizer não pro pecado, dizer não pro mundo. Quantas pessoas hoje, quantos jovens, né? Quantos hoje no mundo em si as pessoas estão sendo enganadas por Satanás, né? E a maioria dessas pessoas não está sendo pessoas do mundo, está sendo pessoas de igreja mesmo. Então,
de verdade. No mundo a gente vai ter essas questões, que a nossa carne vai gritar, que a nossa vontade não vai ser a de Deus, então a nossa carne vai ficar gritando, faz isso, aquilo que é errado. Então, temos que ser perseverantes na tribulação, pacientes, escolher seguir a Cristo, porque sem Ele nada somos. E igual aqui em Neemias, né, no capítulo 3, quando eles aqui começam a reconstruir, lembrar, quando Jesus, ele foi levado para morrer pelos nossos pecados, né? Então, hoje nós temos liberdade de chegar diante do Senhor, de pedir perdão pelos nossos pecados, de aceitar Ele como o único Salvador na nossa vida. Nós temos a oportunidade hoje de olhar para Ele, fazer nossas orações, né? De clamarmos para que Ele venha nos ajudar, né? Não é fácil caminhar na presença do Senhor, principalmente nos dias de hoje. Mas é um tempo que o Senhor, Ele está reconstruindo as suas ovelhas, Ele está reconstruindo o templo, né? E o templo somos nós, né? Quantas pessoas, às vezes, estão reconstruindo templos feitos por homens e estão deixando de ajudar a reconstruir o verdadeiro templo, né? Quantas pessoas estão investindo em templos feitos por mão de homens e estão deixando de investir nas almas? E a palavra, ela é muito clara, uma alma vale muito para Jesus. Quantas vezes nós estamos sendo instrumentos de derrota para as outras pessoas, em vez de sermos instrumento para ajudar, para levantar? Quantas pessoas se aproximam de nós precisando de um conselho, precisando de uma palavra, precisando de, né, uma palavra amiga? E quantas vezes nós que conhecemos a Cristo, infelizmente, em vez de trazer essas almas abatidas para mais perto do Senhor, nós acabamos afastando essas pessoas, né? Então é um tempo onde o Senhor, Ele está chamando a igreja, né? Ele está chamando os filhos dele para que possam estar diante dessas pessoas. Mas o Senhor, Ele só vai fazer, né? Primeiro Ele vai fazer em nós, para depois através de nós. Primeiro o Senhor, Ele vai reconstruir a nossa vida. Primeiro Ele vai reconstruir a nossa alma. Quantas almas estão abatidas? Quantas almas que deixam de buscar, né, que deixam de buscar o Senhor? Quantas pessoas porque estão com a alma ferida, né, trazendo coisas da sua infância e deixa de viver? Por quê? Uma alma ferida, ela é incapaz de ajudar a outra pessoa, né? Se eu não sou bem resolvida com a minha alma, se eu ainda tenho mágoas dentro de mim, né? Se eu não entreguei a minha vida verdadeiramente ao Senhor, se eu não coloquei a minha vida no altar do Senhor, como que eu vou ajudar outras pessoas? Não tem como, né? Porque quando a pessoa vinha ali contar pra mim, vir conversar comigo precisando de ajuda, precisando de um conselho, e eu estou com a minha alma ferida, eu não vou saber aconselhar aquela pessoa, né? Então, hoje o Senhor tá nos alertando a procurar, né, tomar decisões de estar na presença do Senhor, de fazermos escolhas, né? Nós vivemos num mundo onde todos os dias nós temos que fazer escolhas. Qual é as escolhas que nós estamos fazendo? Qual as decisões nós estamos tomando no dia de hoje? Porque cada dia que passa a gente vê um mundo muito mais corrompido com as coisas, né, de Satanás. A própria palavra fala que o mundo já é do maligno. Então é tempo da igreja acordar, é tempo da igreja despertar, né? Quantas vezes, às vezes até mesmo na rede social, a gente acaba nos contaminando. E a palavra fala, né, que os nossos olhos é a candeia do corpo. Aonde eu tenho colocado os meus olhos, né?
O que eu estou ouvindo edifica a minha vida ou não? É tempo da igreja, é tempo de cada um de nós dizer não para o pecado e dizer sim para Deus, né? E a mudança, ela começa em nós, né? Ela começa em nós. Eu não posso simplesmente querer que o outro muda se eu não mudo. A gente tem que parar de querer só apontar o erro do próximo. Na própria Bíblia fala que a gente tem que tirar a cara do nosso olho primeiro, para depois. Porque às vezes você vai dar um conselho para uma pessoa, mas aí você não vive aquilo, você não testifica aquilo que você está falando. Igual o evangelho, você só pode falar daquilo que você conhece. Você conhece Jesus para estar pregando para aquela pessoa? Conhecer Jesus é uma coisa, ouvir ele é totalmente outra. Às vezes a gente só conhece Jesus pelo ouvir ou pelo ver, mas tipo assim, a gente tem sempre que aprofundar, ter mais intimidade com Cristo. Que muitas situações na nossa vida acontecem não é para nós ficar fraco, não é para a gente enfraquecer, é pelo testemunho que você vai dar. Você tem que ser curado primeiro para depois você curar. Então existem situações na nossa vida que vai acontecer para você dar testemunho, porque você já vai ter tido experiência em uma área. Tudo acontece por um propósito, mas muitas das vezes alguns acontecimentos é por conta da nossa escolha. Então tem muita coisa envolvida aí, mas o que a gente deve focar é na escolha que estamos fazendo. Que cada ação gera uma consequência, seja ela boa ou ruim, você vai arcar. Então, que a nossa escolha a partir de hoje, tanto para vocês como para nós, devemos ser seguir Cristo. E seguir Cristo não é só falar de Jesus e viver outra vida por fora, mas que as pessoas possam enxergar o Espírito Santo através da gente, porque a gente não é desse mundo, a gente somos peregrinos, a gente somos pequenos cristos, somos imagem e semelhança. A gente está aqui para pregar a palavra e para viver ela também. A gente tem que ter fidelidade, então tudo depende da escolha que você fizer. Que a nossa escolha a partir de hoje seja seguir Cristo, praticar o Evangelho. Muitas das vezes, às vezes a gente pensa assim que, né, esse momento aqui, tá, a gente está usando, né? O Senhor, ele sempre vai dar estratégia para os seus filhos, né? E o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E muitas das vezes a gente fica igual Jonas. Essa semana o Senhor tem falado muito comigo através da passagem de Jonas. 2 lives que eu cheguei a assistir estavam falando né, sobre a passagem de Jonas. Quantas vezes nós estamos fugindo do nosso propósito, né? O Senhor, ele tem nos chamado. E quantas vezes nós estamos simplesmente fugindo daquilo que o Senhor nos chamou porque nós se sentimos incapazes, né? Quantas vezes nós sentimos, eu não vou fazer isso e isso. E muitas das vezes é porque nós estamos com a nossa alma ferida, né? O livro de Neemias, ele vai falar de reconstrução, de reconstruir. Eu não sou pedreira não, mas assim, né, pelo que a gente vê pedreiro falando, construir uma casa, né, que se tem algum aí que é pedreiro na live, se manifesta, né, fala se eu tô errada, né, mas construir uma casa é fácil, né, levantar as paredes, fazer ali é fácil. Agora, reconstruir é que é difícil, né, reconstruir não é fácil. Você quebra aquilo ali, você requebra de novo, você vai fazer uma reforma. Não é fácil.
E hoje, nessa live, o Senhor está falando para nós que o que precisa ser reconstruído e reformado em nós é o nosso coração. Né? O nosso coração é momento de nós de nós entregarmos verdadeiramente na presença do Senhor e deixar Ele usar-nos conforme a vontade dEle e não a nossa. Né? Quantas vezes nós fugimos da vontade do Senhor? Quantas vezes nós estamos enfrentando dificuldade, enfrentando lutas, porque nós estamos fugindo do propósito, como aconteceu com Jonas, né? Jonas, o Senhor mandou ele ir para um lugar, ele foi para o outro, e simplesmente ele começou ali, a desobediência dele simplesmente gerou para ele consequência. E quantas vezes nós estamos sofrendo essa consequência porque nós estamos andando em direções contrárias a que o Senhor tem para nós? Porque muitas das vezes nós achamos incapazes, nós achamos que não é para nós. Mas não importa, se o Senhor te chamou para poder estar à frente do seu Instagram fazendo uma live, falando de Jesus, cantando, nessa, se você, eu não vou, eu não tenho, eu não vou pregar, mas você tem um dom de cantar, você tem um dom de tocar um instrumento, é tempo, irmãos, de nós levantarmos, né? Vai pro seu Instagram, faz uma, né? Toca lá um hino. Você está sendo bênção para outra vida, né? A gente tem que usar daquilo que o Senhor nos deu para ser bênção para outras vidas. Quantas pessoas brigando para aparecer na igreja, né? Brigando para poder fazer algo na sua igreja. Eu quero isso, eu quero cantar. E a pessoa está deixando de fazer aquilo, de exercer o dom do Senhor. Às vezes o Senhor não te chamou para estar ali na frente da sua igreja. Às vezes o Senhor te chamou para você evangelizar. Às vezes o Senhor te chamou para você estar indo atrás, né, de almas, dar um conselho, né? O Senhor Jesus, quando ele ali conversou com aquela mulher samaritana ali no poço, Jesus não estava preocupado com quantos maridos aquela mulher tinha. Jesus estava preocupado com a dor daquela mulher, né? Há um contexto muito grande naquela passagem. E quantas pessoas às vezes se aproximam de nós com a alma ferida, né? Às vezes quando você começa a conversar com a pessoa ali, a pessoa começa a desabafar, começa ali a falar. Jesus simplesmente, ele usou um diálogo com aquela mulher, ele pediu, me dá água. E ali Jesus começou a conversar e ela foi falando até que ele chegou. E muitas das vezes, por nós não ter, igual a Camila falou, não é o quanto eu conheço Jesus, é o quanto eu tenho intimidade com ele, é o quanto eu quero conhecer ele, mas é ir para as profundezas, é ter intimidade com ele, né? Ser sensível para ouvir a voz do Senhor. Porque de acordo que eu deixo o Senhor tratar a minha vida, eu vou tendo a possibilidade de ajudar outras pessoas, né? Mas isso só vai acontecer quando eu dou a liberdade de ser curada. Você dê tal coisa para mim poder ganhar fulano. Não. A palavra é muito clara. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Né? Nós temos exemplo ali que José, ele fugiu da mulher de Potifar. Fugiu da vontade da carne. E nós precisamos, às vezes a gente pensa, eu vou fazer isso e isso, porque eu gosto. Mas muitas das vezes, aquilo que você vai fazer pode te levar para o mundo. Pode te afastar do Senhor. Amizades que não te levam para perto do Senhor, que não te levam para a presença do Pai. De se santificar na verdade. Verdade. E o Espírito Santo está em nós.
E Ele nos ajudará a restaurar esta área da nossa alma, a vontade, né? É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que vem e começa a falar para o nosso espírito que nós agora somos de Jesus, que nós agora aceitamos, que nós agora estamos em outra vida, né? Muitas das vezes o nosso espírito ele vai nos levar a fazer aquilo que não é certo, mas o Espírito Santo vem e ministra sobre o nosso espírito. Não, ela não pode mais, porque ela agora serve a um Deus vivo, ela agora mudou de vida. É uma briga constante, né? Entre o espírito e a carne, é uma briga onde a carne quer fazer a gente pecar, mas o Espírito Santo é que nos convence. Mas nós temos que dar liberdade, nós temos que fazer escolhas. Se eu sei que eu vou fazer aquilo que vai me afastar da presença do Senhor, eu tenho que ter a decisão e a escolha de não fazer, de renúncia. Né? Esses dias eu estava vendo a passagem de Lucas, capítulo 5. Depois daquela pesca maravilhosa, Pedro simplesmente deixou ali e seguiu Jesus. Quantas vezes ele deixou os peixes para seguir Jesus após uma pesca maravilhosa? E muitas pessoas foram por peixes e deixaram Jesus. Então, a questão da escolha. A gente está escolhendo Jesus. A gente está deixando os peixes para ficar com Jesus ou a gente está deixando Jesus para ficar com os peixes? Exatamente, porque muitas das vezes às vezes a gente está num trabalho ou às vezes a gente está vivendo uma circunstância na nossa vida que infelizmente muitas das vezes impede até da gente estar na presença do Senhor, e a gente começa a pensar assim: mas eu preciso trabalhar, eu tenho conta para pagar, eu tenho que fazer isso e isso, limitando o Senhor. Ele é muito claro quando ele fala: primeiro buscai, né, o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E o Senhor, quando Ele nos promete algo, Ele cumpre. Ele cumpre. Então a incredulidade é que impede que nós alcancemos, a incredulidade é que impede que nós estejamos mais perto do Senhor. Porque quando eu começo a pensar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu simplesmente estou falando para o Senhor que Ele não é o Deus da minha vida. Como que eu vou pregar para alguém? Como que eu vou falar para chegar para a pessoa e falar Jesus faz, se eu não estou crendo que Ele faz? Então, eu tenho que crer. Então, o Senhor, quando Ele nos levanta, Ele vai trabalhar em nós, na nossa alma, né? Ele vai curar nossas feridas, para que nós possamos ser cura para outras almas. Então, muitas das vezes o Senhor nos chama e nós ficamos fugindo da vontade dele e quebrando a cara em querer fazer a nossa vontade. Que nesta noite cada um de nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida e nos entregar verdadeiramente na presença do Senhor. Porque, irmãos, eu estava fazendo um estudo esses dias sobre a volta de Jesus, né? E muitas pessoas estão preocupadas com muita coisa, mas as pessoas não preocupam. Nós temos a convicção e a certeza que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas nós também temos a certeza que nós vamos morrer. E quantos que estão preocupados com a volta de Jesus e não estão preocupados com a morte, né? Porque para muitas pessoas, morreu, acabou, não acabou. Nós temos que preocupar como que nós estamos, como que está a minha vida. Se o Senhor me chamar hoje, como que está a minha vida? Porque a oportunidade é agora. Jesus morreu, como aqui fala, Jesus, ele foi morto pelos nossos pecados,
né? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro pela minha vida, pela vida da Camila, pela vida de cada um que está aqui. E o que nós estamos fazendo? Então a oportunidade é agora, né? A palavra fala que o mundo já é do maligno, mas nós aqui nesse mundo agora, nós ainda temos uma esperança, que é a cruz. Que é levantar a nossa mão e aceitar Jesus como o único e salvador na nossa vida. Esse agora é o momento. Né? Quantas pessoas que falam assim, não, eu não vou, agora minha vida tá assim, assim. Ah, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de ir na festa, eu vou parar de ir na boate. Não, o Senhor falou, vinde a mim como estás. É porque é na presença do Senhor é que eu vou ser transformada. É na presença do Senhor que a minha vida vai ser liberta. É na presença do Senhor é que eu vou me transformar, que eu vou ser curada. Não fique esperando a gente mudar, fazer isso não, porque o Senhor pode te chamar. E aí? E depois que morrer, você vai ter... Depois que a gente morre, a gente tem dois caminhos. O inferno ou para a vida eterna. Né? O curso que eu estava fazendo de missão, o pastor estava explicando. Depois que nós morrermos, quem vai estar nos esperando? A morte ou os anjos? É sério, irmãos. É sério. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor, querer ter mais profundidade com a palavra do Senhor. Quantas pessoas que estão focado em muita coisa, nem TikTok, nem isso, naquele outro, tá deixando de buscar a palavra do Senhor, de entrar pro seu quarto, né? Como o pastor, eu tava vendo nos cursos que eu tava fazendo, o pastor falou hoje, quantos evangélicos que estão querendo viver o evangelho do micro-ondas, né? Não estão querendo mais fazer a pipoca tradicional, colocar na panela e esperar, porque demora. Aí quer colocar no micro-ondas. Muitas das vezes a gente só quer o propósito, a gente só quer a provisão. Mas a gente tem que entender, igual a história de Abraão, né? Para Deus falar com ele lá, para ele receber a provisão, teve aquele tempo em que ele estava andando ali. Ele podia pensar, não, eu vou voltar. Eu pedi Deus um filho e ele agora está me pedindo ele como sacrifício? Não, ali ele teve aquele processo do pensar. Então, tipo assim, pra gente viver o propósito, nós temos que suportar o processo. Muitas das vezes também a gente só quer receber, mas não quer dar. E isso é errado. A gente veio para servir, não para ser servido. Jesus, ele cuida de tudo pra gente. Enquanto a gente está cuidando do que é dele, ele está cuidando do que é nosso. E do que ele sabe que é melhor pra gente. Muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E ele conhece os nossos pensamentos, o nosso coração. E o que vai prevalecer é a vontade dele em nossas vidas. Verdade. E quantas vezes nós deixamos, né, de acompanhar, às vezes, um irmão, né, na sua rede social, às vezes está ali entregando algo do Senhor, e a gente muitas das vezes deixa de acompanhar para ficar vendo coisas que não vai edificar a nossa vida. A palavra fala que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Então, é um tempo onde o Senhor, ele está reconstruindo os seus. É um tempo onde o Senhor, ele está ajuntando, né, as suas ovelhas. Porque a palavra fala que o Senhor tem os seus escolhidos. E ele conhece os dele pelo nome. Né? E a palavra fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E a palavra de Deus, ela nos alerta que no final dos tempos ia se levantar muitos falsos profetas. Ia se levantar muita coisa. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra do Senhor para que nós não viemos ser enganados. Então é um tempo, né, da igreja
buscar pela presença do Senhor. Dar testemunho, né, do quanto o Senhor é na nossa vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, é um tempo onde o Senhor está nos chamando para viver o propósito, né? É o tempo de nós estarmos na presença do Senhor, para viver o propósito. Mas para viver o propósito, primeiro, vamos ter que suportar o processo. Exatamente. Convém deixar bem claro que esta obra será um processo. Né? Na nossa vida vai ter um processo. A gente não vai ganhar nada de mão beijada. Sempre vai haver algo que a gente vai precisar sacrificar. Aonde está o seu coração? Você vai ter que renunciar. É o que a gente está falando. Escolha, decisão. Para seguir o evangelho, você tem que renunciar. Então, tipo assim, vai rolar processo. O evangelho não é fácil, igual muitas pessoas hoje em dia estão pregando. O evangelho é só amor, amor. Jesus não viveu só o amor. Jesus viveu dor também. Então, nós temos que fazer essa escolha. Não é só um dia, é todo dia, porque a gente pega todo dia. A gente tem que aceitar Jesus todo dia. Eu costumo falar assim, que nós estamos vivendo no tempo da graça, mas não é de graça. E quantas pessoas estão achando, nós agora estamos no tempo da graça, e tá levando a vida de qualquer maneira. Graça é uma coisa, né? Porque graça é um favor imerecido. Então, tipo assim, graça, por que é a graça? Porque Jesus morreu na cruz por nós, é um favor imerecido. Não quer dizer, a gente está vivendo um tempo da graça que a gente vai fazer tudo o que a gente quer. Por quê? Estamos vivendo na graça, só que não. A gente, igual eu tô falando, na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, vamos ter renúncia. Não é porque a gente está no tempo da graça que a gente tem que ir pelo nosso próprio entendimento. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele tipo assim, Ele ama o pecador e não o pecado. Então nós temos que ter o discernimento. Eu estou vivendo no tempo da graça, mas eu tenho que ter sabedoria e temor. Viver o processo, né? Em Jeremias 18 vai, né? Ali quando o Senhor, Jeremias desce à casa do oleiro, né? Então assim, viver o processo, é descer à casa do oleiro, é nos colocarmos na mão do Senhor e deixar Ele moldar esse vaso, deixar Ele refazer esse vaso, quantas vezes for preciso, né? Então, se o Senhor, você está passando um processo, mas você cai, né? O vaso é quebrado, o Senhor vai levar esse vaso à casa do oleiro de novo, e o oleiro é Ele. E Ele vai quebrar esse vaso, Ele vai refazer esse vaso, porque só Ele pode refazer o vaso. Muitas das vezes a gente pensa assim, eu fiz isso, não tem jeito mais pra mim. Tem. Ainda tem jeito, sim. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, ainda tem jeito, não importa como está a sua vida. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, ainda é tempo de você tomar a decisão de fazer a sua escolha, de aceitar Jesus como o único e salvador na sua vida. Enquanto nós ainda estamos nesse mundo, há o tempo de fazermos uma escolha de servir ao Senhor, de renunciar o pecado, né? De renunciar aquilo que nos afasta da presença do Senhor, de renunciar o que nos está tirando do foco, tirando do processo, né? Tirando do propósito. Quantas pessoas que estão sendo afastadas do seu propósito porque não tomam a decisão de fazer renúncias. Então é tempo de buscarmos mais pela presença do Senhor. E outra coisa é lembrar que o Espírito Santo
virá nos ajudar. Portas falam de vontade, da decisão. E essa reconstrução, nessa reconstrução vai exigir de nós uma posição, determinação. Então, quando nós decidimos abrir a porta do nosso coração para o Senhor, vamos ter que tomar uma decisão. E essa decisão vai exigir de cada um de nós posição. Nós precisamos se posicionar na presença do Senhor, se posicionar em fazer o que é certo e não fazer o que é errado, posicionar em dizer sim para Deus e não para o pecado. É um tempo que nós precisamos se posicionar. E aí, durante essas decisões que a gente for tomando, essas posições, que é se santificar na verdade, se fortalecer no Senhor, a gente tem que entender que haverá obstáculos, mas o próprio Espírito Santo de Deus nos ajuda. Então, pode estar passando a situação que for, por causa dessa sua posição que você escolheu, que foi se santificar na verdade, se fortalecer no Senhor, os obstáculos que vir é só um detalhe para Deus, vai te fortalecer. Sim, e qual que são esses obstáculos? Quantas pessoas decidem, a pessoa toma a decisão, faz a escolha de servir ao Senhor, mas vai haver obstáculo. E quais são esses obstáculos? Quantos jovens que decidem ir para a presença do Senhor, mas às vezes vai aparecer um obstáculo. Um amigo vai vir, aqui vai ter uma festa, vamos naquela festa? É um obstáculo. Mas qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Você se levantou hoje para servir o Senhor, aceitar Ele como único Salvador na sua vida. E a palavra fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. A sua luta não é contra carne e sangue. Quando você toma uma decisão, você faz uma escolha, pode vir um obstáculo que vir, você vai permanecer no seu propósito. Porque você sabe que Deus está ali, Deus está cuidando de você. A palavra fala que se nós estivermos no fogo, Ele vai estar ali para que o fogo não se queime. Se a gente estiver passando pelo mar, Ele não vai deixar a gente se afogar. Então é a confiança em Deus. A partir do momento que a gente toma a decisão de seguir o Evangelho, de se firmar na verdade, de entregar os nossos caminhos ao Senhor e descansar nele, é a sua decisão e a sua escolha que você fez que vai determinar tudo também. Porque igual minha mãe falou, esses obstáculos podem vir, mas qual vai ser o seu exemplo? Qual vai ser a sua decisão? Você vai continuar firme? Você vai continuar com sua fidelidade? Ou você vai dizer sim para a carne e não para Deus? E sempre lembrar que o Espírito Santo é que nos ajuda. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, a gente pode falar e falar, mas se você não tomar a decisão e fazer a escolha de servir ao Senhor, não vai adiantar, porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que vai convencer, Mas nós temos que ter a decisão. Nós temos que fazer a escolha. E olha o que o Senhor vai falar para cada um de nós nos dias de hoje. Não é só para quem está afastado, não é só para quem não aceitou Jesus, mas é para quem também está dentro da igreja. E muitas das vezes, igual uma pregação do pastor Marcos Feliciano, ele falou que hoje nós vivemos o tempo onde os corpos estão dentro da igreja, somente o corpo, porque a alma não está, a mente não está, hoje, igual ele falou, hoje muitas das vezes estão pregando para a igreja morta, uma igreja que já está morta, uma igreja que não, você olha para ela assim, ela não tem vida. Então essa palavra é para mim, essa palavra é para Camila, essa palavra é para você.
O Senhor está nos chamando para tomarmos decisões e fazer escolhas, de vivermos na presença dele, verdadeiramente, né? De corpo, alma e espírito. Não é só de corpo, né? O Senhor está nos chamando para viver de corpo, alma e espírito na presença dele. E olha o que o Senhor vai falar para nós em Apocalipse 3:20. Pode ler? Pode. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. É uma decisão da vontade, permitir que ele entre em nossa vida e efetue dentro de nós a sua obra salvadora e libertadora pelo poder do seu precioso sangue remido, derramado em nosso lugar. A porta das ovelhas, portanto, é o lugar da redição a Cristo, a porta do seu coração, né? É da experiência de conversão quando somos levados pelo seu sangue, somos lavados pelo seu sangue, regenerados em nosso espírito. O Senhor hoje está falando para mim, para Camila e para cada um que está nessa live. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo. Ele está batendo. Se Ele está batendo, Ele está para o lado de fora. Então é momento de nós abrirmos a porta do nosso coração. É momento de tomarmos uma decisão. De fazer uma escolha. Qual é a escolha que você vai fazer nesta noite? De abrir a porta para que Jesus entre? Para que ele possa cear com você? Ou você vai fazer uma escolha de continuar deixando essa porta fechada? Porque o Senhor, ele está à porta. Ele está batendo. Ele quer entrar. Mas o Senhor não vai arrombar essa porta. Porque o Senhor não age assim. Né? O Senhor não age dessa maneira. Satanás é que é atrevido. Satanás, ele não te pede para entrar na sua vida. Se você ele entra e se você dá legalidade para ele, ele vai entrar. Mas o Senhor, para ele entrar na nossa vida, para ele entrar no nosso coração, nós precisamos tomar uma decisão e fazer uma escolha para que ele possa entrar. Né? E o Senhor hoje está à porta, né? Ele está batendo. Então é um tempo de nós abrirmos a porta e deixar o Senhor entrar. Para que nossa vida seja transformada, para que nós sejamos libertos, para que nós possamos andar todos os dias na presença do Senhor. Né? E essa palavra é uma escolha. Qual é a escolha que você vai fazer hoje? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Qual é a vontade que você vai ter a partir de hoje em relação às coisas de Deus? Você vai ter compromisso? E não importa a maneira que você está. Não importa. O Senhor, ele está à porta. Ele não está perguntando como você está. Ele está à porta. Tudo que o Senhor está querendo é que você abra a porta do seu coração. Primeiro passo. É que você tome esse primeiro passo. Que você abra a porta. Né? E depois que você abre a porta do seu coração e você aceita Ele como único e salvador na sua vida, deixa o Senhor fazer o resto, que é Ele que vai reconstruir, é Ele que vai tirar tudo aquilo que não pertence a Ele, que não agrada a Ele, da sua vida, e vai começar a reconstruir, Ele que começa a nos reconstruir, para que nós possamos estar limpos na presença dEle. O Senhor, ele é muito claro quando a gente pega o Evangelho para a gente ler. O Senhor, ele veio pelos pecadores, aqueles que estavam perdidos. Né? O Senhor veio pela minha vida, pela sua vida, pela vida da Camila. Então, é tempo de nós deixarmos o Senhor entrar na nossa vida. É tempo de tomarmos essa decisão, de servir ao Senhor. Porque tudo neste mundo é passageiro.
tudo nesse mundo é passageiro. Mas a palavra do Senhor ela é muito clara. A palavra dele não passará. Passa céus e passa terra. Mas a minha palavra não passará. Que cada um de nós nesta noite possamos tomar a decisão de servir ao Senhor. De renunciar ao pecado. De renunciar às coisas do mundo. De renunciar àquilo que nos afasta da presença do Pai. De termos uma vida no altar. Amém? Amém. E quero deixar, né, aqui para cada um meditar em Romanos, capítulo 8, versículo 29. E 2 Coríntios, pode. Romanos, capítulo 8, versículo 29. É versículo 29, eu achei que fosse versículo 24. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que lindo. Nós somos imagem e semelhanças do Pai. Você é imagem e semelhança dele. Eu sou imagem e semelhança dele. Eu também sou. Né? Camila é imagem e semelhança. Cada um de nós. Então, é um momento de estarmos na presença do Pai, de buscarmos a presença dele verdadeiramente. Amém. Outro versículo que eu quero deixar para meditação está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho ao Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Amém. Né? Então, é o que eu falei. Não tente deixar de fazer isso e isso não. Nós somos transformados. O primeiro passo é aceitar o Senhor como único e salvador na nossa vida. O primeiro passo é estar no centro da vontade do Pai. O primeiro passo é estarmos na presença do Senhor e Ele vai nos transformar. Porque Ele nos transforma. É Ele que nos transforma. Né? Não sou eu que transformo a Camila, não sou eu que transformo, é quem está à minha volta. Quem nos transforma é o Espírito Santo. Quando nós tomamos a decisão e a escolha e temos a vontade de servirmos a Ele e deixar que Ele comanda a nossa vida. Amém? Camila, vamos orar agora, entregando este momento ao Senhor, agradecendo Ele por este momento. E que cada um que participou da live, cada um que está aqui, possa refletir nesta noite. Né? Cada um de nós conhecemos aonde nós precisamos mudar, nos aperfeiçoar na presença do Senhor. E que cada um possa abrir o seu coração nesta noite e deixar que o Senhor venha nos transformar. Para chegar diante do Senhor. Ele quer que nós chegamos diante dele do jeito que nós somos. Porque quem vai transformar a nossa vida é Ele. Quem vai mudar o nosso caminho é Ele. Né? Em Provérbios fala, muitos são os desejos do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. E que cada um de nós que estamos nesta live, viemos estar na presença do Senhor e não de propósito. Nós estamos aqui neste mundo para um propósito do Senhor. Amém. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Aleluia. Mais uma live. Sim, Pai, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por esta palavra, Pai. Obrigada por cada um que participou desta live, Senhor. Obrigada por aqueles que vão assistir com cada
cada possa, um. Senhor, Que cada um possa ter uma transformação, Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, deixar o Senhor entrar, Senhor Deus. Porque a tua palavra fala que o Senhor está à porta e que nós possamos abrir, Senhor, o nosso